Essa exposição, ela trata do encontro de 5 artistas, que são mulheres e que são amigas. Eu vejo como um ponto que nos une, na origem, assim, o olhar para onde a gente dirige a nossa atenção. A gente olha para as coisas triviais, para o entorno, para o nosso jardim, para as coisas do dia a dia, buscando levar isso para o ateliê, inclusive nas coletas, quando a gente faz as coletas dos elementos da natureza. O nome Efêmeras, ele vem inspirado num conto do escritor italiano Italo Calvino, que se chama As Efêmeras na Fortaleza. Esse conto, ele fala do encontro desses insetos, que são as efêmeras, com uma fortaleza de pedra. Essa conversa entre a fortaleza e as efêmeras fala um pouco dessa contradição entre o que é efêmero, o que não é duradouro, né? E o que é permanente. Então, é um conto que fala muito sobre o vazio que é deixado após a passagem dessas efêmeras pelo ar, né? Então, a gente se inspirou muito nesse conto para falar um pouco sobre essa impermanência das coisas, sobre como os elementos da natureza, eles têm uma durabilidade pequena, mas que isso ele permanece de outras formas, como marca, como memória, como sentimento. Então, como não necessariamente o que é permanente são as coisas que são só concretas e materiais, né? Então, o conto que inspirou a gente deu o nome à exposição. Esse trabalho, que eu chamei de Raiz 3, Rio de Baixo, eu fiz em 3 etapas. Então, eu trouxe para o espaço expositivo uma raiz de uma árvore de verdade e uma lâmpada muito forte. Então, eu iluminei essa raiz de forma que ela fizesse uma sombra na parede. E essa sombra eu desenhei com aquarela, direto sobre onde ela estava, né? Depois eu peguei uma outra raiz e fiz a mesma coisa. E por fim, eu peguei uma outra raiz e com uma lumináriazinha eu iluminei ela e eu deixei que a sombra se projetasse sobre a parede, sobre esses desenhos. Então a gente tem ali 3 sombras. A sombra de uma primeira raiz que está mais clarinha, a sombra de uma segunda raiz que está um pouco mais escura e a sombra real de uma terceira raiz e a própria raiz que também está lá. Então, é um trabalho que faz uma relação entre a realidade e a representação, né? Porque eu estou fazendo o desenho de uma coisa que é essencialmente uma representação, que é uma sombra, né? A sombra ela só existe quando você tem um objeto real acontecendo ali, mas o que eu fiz foi simular que a sombra continuou lá quando o objeto foi embora. Então, é também um trabalho que fala de ausência. A raiz de uma árvore é uma coisa que, quando a gente vê uma árvore, a gente sabe que ela existe. Ela está lá, mas ninguém nunca vê a raiz. E, de fato, é muito difícil arrancar a raiz de uma árvore grande sem que você despedace ela, realmente. Assim, a gente tem um pouco essa ideia de que a raiz é uma espécie de copa para baixo, né? A copa da árvore que está para baixo, mas não é. Ela é muito diferente. A raiz, ela vai... Enquanto a copa busca a luz, né, e ela cresce nesse sentido, mais ordenadamente, a raiz ela vai se desviando de um terreno mais arenoso, de uma pedra, da raiz de uma outra planta, ela vai buscando a água. Então ela tem um crescimento que é um pouco numa ordenação diferente da que a gente imagina quando a gente está vendo de fora. E para mim, essas raízes elas têm um pouco a ver com coisas que a gente tem dentro da gente, porque ao longo da nossa história e a gente guarda, né, memórias que são boas, memórias que são ruins, memórias que são traumáticas, e a nossa vida ela tem esse percurso, assim, a gente às vezes vai por um caminho, encontra uma pedra e precisa desviar, a gente vai na direção da água, de repente a água não está mais ali, a gente tem que tomar um outro caminho. Então essa raiz é um pouco, eu faço uma relação um pouco com o que
nos constitui, né? É aquela história que a gente tem interna, que às vezes nem a gente consegue acessar muito bem, mas que é o que faz com que a gente seja quem a gente é hoje. Imersão é um vídeo, processo, é um testemunho de uma fotografia que abre mão da câmera e abre mão de ser uma imagem que represente o espaço, que represente a paisagem. É uma fotografia onde os químicos e as reações são performadas por esse espaço. O sol imprime esse químico sobre a superfície, sobre esse vestido, e o mar é que lava esses químicos. Nesse processo, eu imaginei o entorno fazendo a fotografia, e o meu corpo ele passa a fazer o gesto de levar esse objeto que é esse vestido, lavá-lo na água, expor ao sol. O corpo ele performa esse gesto, e quem fotografa é o sol, quem lava é a água do mar. Então é uma fotografia onde eu dispensei a câmera para fazer essa imagem. O que resta é esse vestido, esse azul da cianotipia dos sais de ferro aderidos a essa superfície do vestido. O ponto de partida, então, foi o muro da minha casa, né? O jardim da casa é algo também que permeia quase toda essa produção. E esse muro, ele é um muro coberto por uma planta e que também já foi o ponto de partida para um outro trabalho anterior, né? Ele está sempre passando ali pelo meu olhar, né? Tá ali diante de mim, sempre me perturbando, me instigando para que eu faça algo, né, em cima dele. Esse trabalho, ele fala de muitas coisas que estão presentes em quase toda a minha produção, né? Acho que a estrutura modular é algo que permeia essa produção, né? Trabalhos que vão ganhando mais partes e crescendo com o tempo. Trabalhos também que não tem uma data pontual, né? Mas que tem uma criação que perpassa anos e que vai se modificando, né? Se alterando também. E a relação constante com o tempo, né? De repensar sempre esse tempo do processo de criação. O nome que eu dei para esse trabalho foi Tessituras. Esse trabalho ele teve uma duração de 2 anos, né? E nesse tempo todo de duração, né, não foi que eu fiquei trabalhando sobre ele, mas eu fui aprendendo que eu precisava respeitar o tempo do crescimento da planta que cobre esse muro, o tempo da chuva, do vento, do sol, das podas né, necessárias para o controle desse crescimento das plantas, e para aí eu poder realmente ter um tempo de trabalho em si, né, de estar ali presente. E na execução, então, eu vou utilizar essas folhas gigantes de papel, né, que cobrem o muro, e trabalho com o processo da frotagem, né? Na frotagem, então, eu vou pressionando uma barra de grafite e o desenho vai aparecendo nessa folha, né? É um desenho que não se dá pela observação, né? Não é tanto o olhar, mas é o tato que vai me dizendo onde estão as coisas que eu quero que sejam registradas ou não, né? E aos poucos as linhas e as texturas vão ocupando então esse espaço em branco, né? E criando e dando corpo, dando forma para esse trabalho. Os trabalhos que eu apresento nessa exposição, eles têm como ponto de partida o sentimento de um corpo fragmentado, que tem o desejo de ser novamente um corpo inteiro.
E essa referência ao corpo, ela aparece no trabalho de diversas formas, seja através da representação dos ossos, através da utilização de plantas e outros elementos da natureza, objetos que servem como metáforas para sentimentos, para sensações corporais. E eu também tento me aproximar muito da materialidade do papel. O papel, ele aparece em todos os trabalhos, ora como suporte, ora como um assunto, assim. Eu estou tentando, ultimamente, explorar a materialidade do papel, seja usando ele como uma pele transparente, abrindo janelas, dando a ele um pouco de volume, movimento. Tronco-caixa é um trabalho que fala diretamente dessa sensação de fragmentação. Em cada caixa eu desenhei uma parte dos ossos que compõem o tronco. Então tem as costelas, a coluna, a bacia, o cóccix. E no meio deles também tem algumas plantas que se confundem com os ossos, que são os filodendros. Essas caixas elas foram montadas em camadas. Então a gente tem o fundo, que ele traz profundidade. Tem a camada do meio, que são papéis recortados, e tem a parte da frente, que são janelas feitas de um papel transparente que eu consigo através da técnica da monotipia, que é uma impressão direta de plantas, né? Então, eu montei esse trabalho como um conjunto meio fora de ordem, e ele convida o espectador a olhar por dentro. Bom, o casulo, ele teve início na pandemia, então já tem bastante tempo que eu estou trabalhando nele. Eu terminei ele em poucos dias antes de inaugurar essa exposição. Ele foi feito a partir de uns galhos que estavam lá guardados, de podas que eu fazia no meu jardim, e coisas que eu não jogava fora, assim, que eu olhava para eles e eu sentia algum potencial para virar alguma coisa que eu não sabia ainda o que era. E eu acho que tudo que a gente vai vendo, a gente vai internalizando, assim, e penso em duas ocasiões que a imagem dessa obra começou a ficar um pouco borrada na minha cabeça, assim. Mas um deles foi justamente um galho que tinha sido podado, que estava pendurado, e era um galho que tinha um eixo central e 3 galhos que desciam dele, assim. E a outra coisa foi um inseto, um bicho-pau, eu acho que é assim que se chama, que eu acompanhei por muitos dias ele em casa e eu fiquei meio fascinada por aquele casulo daquele inseto, que é feito de fios de seda por dentro. E assim, claro que eu não tinha pensado nisso quando eu comecei a fazer o trabalho, mas agora, olhando para o trabalho, olhando umas fotos, eu falei, nossa, isso aconteceu na mesma época, assim, eu acho que de alguma maneira isso teve alguma relação. E esse trabalho ele foi sendo feito, eu ia tramando os galhos neles mesmos, então tinha toda uma coisa de tensão, se eu mexia o casulo de lugar, eu caía, desmanchava, tinha que fazer de novo algumas partes. E lembro muito do processo, assim, da época que aconteceu. Foi uma época que eu também, na pandemia, né, você está em casa, não tem muito o que ficar fazendo, você presta atenção também nos detalhes todos que estão acontecendo à sua volta. E tinha uma sabiá que fez um ninho lá, e eu fui acompanhando tudo, ela até chocar, nascerem os passarinhos, até o voo deles. Então, olhando hoje para o casulo, eu lembro disso, assim, eu lembro do canto do sabiá, que eu falei, nossa, como é bonito, foi quando eu descobri que passarinho que era, assim. Então, eu acho que tem muita relação com aquele momento que eu vivi, assim. E pensar num casulo, né, pandemia, também depois eu pensei, poxa, é tudo que a gente queria, né, um lugarzinho para ficar protegido, assim. Eu coloquei na minha cabeça que ele tinha que ser feito daquela maneira, porque eu tinha feito um teste numa pequena parte dele, que era mergulhando essa estrutura numa tina com água e a polpa de bananeira. E o resultado ficou excelente, assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Só que aí veio a dificuldade, né? Como é que eu vou mergulhar uma estrutura que tem cerca de 1,5 m em algum lugar para concretizar esse trabalho?
E aí pensei em várias maneiras, aluguel de caixa de água, que ficava inviável, também seria muito alto, não ia dar certo. E aí a Flávia do nosso grupo deu uma ideia que acabou ficando muito legal, que ela falou, por que você não faz um buraco no chão, uma lona e faz aí o seu trabalho, né? Então aí eu pensei, nossa, desse jeito vai acontecer. E aí fui planejando, chamei o jardineiro, que fez um puta buracão em casa com 1,40 m de altura. E aí o trabalho aconteceu, né? Comprei uma lona, coloquei a polpa lá dentro e mergulhei esse casulo lá dentro. E aí ele ficou do jeito que eu queria, assim. Quando a gente estava montando a exposição, naquele dia eu não estava aqui, mas eu vi uma foto da montagem do casulo e o trabalho da Lu Bertarelli no fundo. Olhando aquela imagem, eu falei, nossa, os dois conversam muito, esse lugar ficou muito bacana, assim. E aí, olhando para os dois agora, eu vejo algumas relações, assim. Os dois, eles são aéreos, né? Eles são leves, eles têm sombra, têm essas partes vazias. E no trabalho dela, ela trabalha com a textura da madeira, que seria uma árvore, e as folhas que estão entrepostas dentro daquele trabalho. E, curiosamente, no trabalho da Lu, ela explora, né, o papel fica aparecendo como destaque, e no casulo, o papel, que é uma coisa que é um elemento que eu trabalho bastante, ele está meio camuflado ali dentro das texturas da polpa que está colocada nele. Apesar da gente trabalhar com técnicas diferentes, eu acho que a impressão é um ponto que une todos os nossos trabalhos, assim, pensando na impressão de uma maneira muito ampla, a impressão como mesmo o contato de um objeto com a superfície. A gente encontra isso em muitos trabalhos, seja nas cerâmicas, que tem a própria planta que fez o contato com a argila, com a massa de papel, e mesmo na cianotipia, que também é uma impressão fotográfica, né? De várias maneiras essa impressão aparece. E é engraçado porque essa impressão ela é dada quando esse objeto é retirado. Então, quando a planta é retirada, é como se fosse uma impressão da ausência, assim. Seja nessas impressões da planta que foi retirada, talvez na sombra que a Simone pinta na parede, que ela deixa eternizada lá com a tinta. Eu acho que é a coisa de querer eternizar aquele momento e falar da passagem do tempo, assim. Outra coisa que eu vejo em comum é as várias partes formando um todo. Tem muito trabalho que a gente trabalha com fragmentos de imagem, que reunidas elas formam um todo, assim. E isso, de novo, me faz pensar que, no fundo, talvez a gente esteja falando da vida, né? Porque a gente é formado de tudo que existe no universo, assim.